O Glória Família 2026 está pegando fogo. E hoje, 9 de janeiro, a gente chega no teste mais tenso da vida de José. A casinha de pedra quebrada está em suspense total. Pastor Rufino entra de mãos dadas, segurando um copo de brinquedo brilhante. André vem atrás com cara de vai dar ruim. O pastor senta no chão e fala com voz baixa e intensa: meus filhos. Os irmãos voltaram para o Egito com Benjamim. José viu o irmão caçula e quase não aguentou. Mandou preparar banquete, deu porções dobradas para Benjamim. E agora chega o teste final. Lara pergunta: o copo, vovô? O pastor diz: o copo, minha netinha. José mandou o copeiro colocar o copo de prata na sacola de Benjamim e leu o versículo 2. Põe o meu copo, o copo de prata, na boca do saco do menor. André pergunta: para quê? O pastor responde com voz de suspense: para testar. Os irmãos vão deixar Benjamim preso ou vão lutar por ele? O pastor continua lendo com voz acelerada. E o copeiro fez como José ordenara. E de manhã cedo os homens foram despedidos, eles e os seus jumentos. Isto está no verso 3 e 4. Lara pergunta: eles foram embora? O pastor diz: foram, mas José mandou o copeiro perseguir. Por que pagastes mal pelo bem? Por que furtastes o meu copo? O copeiro alcança eles e diz: quem tiver o copo será meu servo, e vós sereis inocentes. Eles abrem os sacos. O copo está na sacola de Benjamim. Lara, com tristeza, pergunta: Benjamim vai ficar preso? O pastor diz: vai, minha netinha. Os irmãos rasgam as vestes, voltam para a cidade, e Judá se oferece como escravo no lugar de Benjamim. O pastor chega no versículo 18, com voz quebrada. Então se chegou Judá e disse: ai, Senhor meu, permite, peço-te, que o teu servo fale. E leu o discurso de Judá, versos 18 ao 34, com voz tremendo: eu serei fiador pelo moço. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de meu pai para sempre. Porque o teu servo ficou por fiador do moço. E como hei de voltar ao meu pai, se o moço não for comigo? O pastor cai de joelhos e diz: Judá se ofereceu para ser escravo no lugar de Benjamim. O mesmo Judá que sugeriu vender José agora está disposto a dar a vida pelo irmão caçula. Deus mudou o coração dele. André pergunta: Judá se arrependeu? O pastor diz sim. Sergipe arrependeu o filho. E o grito de Judá quebrou o coração de José. O pastor continua lendo com voz acelerada. E o copeiro fez como José ordenara. E de manhã cedo os homens foram despedidos, eles e os seus jumentos. Isto está no verso 3 e 4. Lara pergunta: eles foram embora? O pastor diz: foram, mas José mandou o copeiro perseguir. Por que pagastes mal pelo bem? Por que furtastes o meu copo? O copeiro alcança eles e diz: quem tiver o copo será meu servo, e vós sereis inocentes. Eles abrem os sacos. O copo está na sacola de Benjamim. Lara, com tristeza, pergunta: Benjamim vai ficar preso? O pastor diz: vai, minha netinha. Os irmãos rasgam as vestes, voltam para a cidade, e Judá se oferece como escravo no lugar de Benjamim. O pastor chega no versículo 18, com voz quebrada. Então se chegou Judá e disse: ai, Senhor meu, permite, peço-te, que o teu servo fale. E leu o discurso de Judá, versos 18 ao 34, com voz tremendo: eu serei fiador pelo moço. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de meu pai para sempre. Porque o teu servo ficou por fiador do moço. E como hei de voltar ao meu pai,
se o moço não for comigo. O pastor cai de joelhos e diz: Judá se ofereceu para ser escravo no lugar de Benjamim. O mesmo Judá que sugeriu vender José agora está disposto a dar a vida pelo irmão caçula. Deus mudou o coração dele. André pergunta: Judá se arrependeu? O pastor diz sim. Sergipe arrependeu o filho. E o grito de Judá quebrou o coração de José. O pastor continua lendo com voz acelerada. E o copeiro fez como José ordenara. E de manhã cedo os homens foram despedidos, eles e os seus jumentos. Isto está no verso 3 e 4. Lara pergunta: Eles foram embora? O pastor diz: Foram, mas José mandou o copeiro perseguir. Por que pagastes mal pelo bem? Por que furtastes o meu copo? O copeiro alcança eles e diz: Quem tiver o copo será meu servo, e vós sereis inocentes. Eles abrem os sacos. O copo está na sacola de Benjamim. Lara, com tristeza, pergunta: Benjamim vai ficar preso? O pastor diz: Vai, minha netinha. Os irmãos rasgam as vestes, voltam para a cidade, e Judá se oferece como escravo no lugar de Benjamim. O pastor chega no versículo 18, com voz quebrada. Então se chegou Judá e disse: Ai, Senhor meu, permite, peço-te, que o teu servo fale. E leu o discurso de Judá, versos 18 ao 34, com voz tremendo: Eu serei fiador pelo moço. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante de meu pai para sempre. Porque o teu servo ficou por fiador do moço. E como hei de voltar ao meu pai, se o moço não for comigo? O pastor cai de joelhos e diz: Judá se ofereceu para ser escravo no lugar de Benjamim. O mesmo Judá que sugeriu vender José agora está disposto a dar a vida pelo irmão caçula. Deus mudou o coração dele. André pergunta: Judá se arrependeu? O pastor diz sim. Sergipe arrependeu o filho. E o grito de Judá quebrou o coração de José. O pastor Rufino levanta com Lara e André de mãos dadas. Meus irmãos, minhas irmãs, 2026 é ano de teste. Deus está testando teu coração com um copo na sacola. Vai ter momento que Deus vai colocar alguém que você ama na tua frente para ver se você vai lutar por ele, se vai se oferecer no lugar dele, se vai dizer: eu fico escravo no lugar do irmão, porque o mesmo Judá que vendeu José agora está disposto a morrer por Benjamim. Deus muda coração. E hoje Deus está dizendo para você: tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa lutar por ele? Tem alguém que você precisa se oferecer no lugar? Faz isso, porque quando você se oferece, Deus se revela e o reencontro acontece. Lara diz: eu luto pelo meu irmão. André diz: eu me ofereço. O pastor olha para a câmera com muita fé e diz: amanhã, 9 de janeiro de 2026, 19 horas, Gênesis 45, menos o grande reencontro. Se essa palavra te chamou para lutar por alguém hoje, deixa seu like. Se inscreva no canal Momento da Palavra com Pastor Rufino e compartilhe com quem precisa de perdão e luta. Nosso Pix é o CPF 567.645.105-04. Qualquer real ajuda a manter esse chamado vivo, porque o mesmo Deus que testou Judá está te testando hoje. Luta, oferece-se. Deus está preparando o reencontro. Te amo em Cristo. Shalom, da casinha onde o teste vem, mas a vitória também.